Pablo Emílio Escobar Gaviria era conhecido por ter um exército de homens dispostos a morrer por ele. Muitos deram a vida para obedecer às suas ordens e outros morreram nas duras guerras que o traficante enfrentou. Escobar tinha seu braço militar muito bem organizado, pois confiava em homens ou tenentes que, por sua vez, administravam os escritórios dos pistoleiros sob as ordens do cartel de Medellín. Embora Escobar tivesse milhares de pistoleiros a seu serviço, vamos falar a respeito dos assassinos mais próximos, e dos aliados que foram muito importantes na estruturação do cartel de Medellín. Mário Henao Valerro, também conhecido por Paco, o cunhado de Pablo Escobar, exigido de extradição, era ele quem controlava os negócios do empregador em Madalena Médio junto com seu primo Hernán Darío Henao, alias HH. Devido à sua relação familiar com o capo, ele era bastante próximo da liderança do cartel de Medellín. Ele morreu em uma operação realizada em 23 de novembro de 1989 na fazenda EORO, no município de Puerto Triunfo, quando tentaram capturar Escobar e um dos irmãos Ochoa. Roberto Escobar. Eusito, como era conhecido o irmão de Escobar, também entrou cedo nas atividades criminosas, mas conseguiu um perfil bastante baixo durante este período. Foi entregue em 7 de outubro de 1992 às autoridades 29. Enquanto estava na prisão, ele foi vítima de uma explosão de uma carta-bomba enviada por Los Pepes que o deixou parcialmente cego e surdo. Juan Mata Ballesteros, mais conhecido como El Negro, nasceu em Honduras, e foi um dos poucos membros estrangeiros do cartel de Medellín. Foi o contato entre narcotraficantes colombianos e mexicanos. Ele foi preso em 1988 e posteriormente extraditado. Ele está cumprindo uma sentença de prisão perpétua. Luiz Fernando Gaviria César. O primo de Escobar, também conhecido na organização como César, tinha a função de enviar cocaína ao exterior e coordenar ações de caráter militar desde a morte do primo do capo Gustavo, Gaviria. Morto em 23 de outubro de 1990 em Guarne, Antioquia, em plena Operação Apocalipse III. José Abelo Monte Abelo. O sétimo ao comando dentro da estrutura organizacional do cartel e da principal região do narcotráfico Caribe, Colômbia. Capturado em um restaurante de Bogotá em outubro de 1989, ele foi posteriormente extraditado. Ele foi substituído pelo narco Joaquim Osvaldo Galo Chamorro. Gilberto Molina, também conhecido por Padrinho das Esmeraldas, magnata boiacense das Esmeraldas, aliado do mexicano que se fez à sua sombra. Posteriormente, entrou em conflito com Rodrigues Gacha pelo controle de várias rotas do narcotráfico e da área Esmeralda no centro do país. Ele termina assassinado por assassinos contratados de seu ex-companheiro, em uma fazenda de Sazama em fevereiro de 1989. George Jung, único membro norte-americano do cartel. Traficante de maconha na década de 70 e depois a cocaína no início dos anos 80, graças à sua parceria com Carlos Leder que jogou Jung fora do negócio, mas Jung manteve seus negócios com Escobar. Capturado em Massachusetts em 1987, ele foi posteriormente libertado quando testemunhou contra Leder, recentemente extraditado. Foi finalmente preso no México em 1994 com cocaína em sua posse. Ele tentou escapar sob fiança, mas foi condenado a 30 anos de prisão. Ele foi libertado em 2 de junho de 2014, mas foi preso 2 anos depois por violação de sua liberdade condicional e foi libertado definitivamente em 2017. Evaristo Porras. Como chefe do cartel da Amazônia, foi capturado em uma ilha em San Andrés no dia 15 de dezembro de 1987. Morreu em março de 2010 em Bogotá, vítima de parada cardíaca. Gael Gomes Vega. Foi um dos principais dirigentes do cartel de Medellín. Começou como tenente de Pablo Escobar e aos poucos foi subindo na hierarquia da organização do cartel. Jaime Gaviria. Primo, confidente e relações públicas de Escobar. Paramilitares a serviço do cartel. Fidel Antônio Castanho Gil. Conhecido como Rambo, foi comandante dos grupos paramilitares Antioquia e Córdoba. Escobar contatado por Rodrigues Gacha, conhecido por seu responsável por vários massacres e ataques contra a União Patriótica e membros de partidos de esquerda, ele se aliou ao cartel de Medellín em troca de ajuda financeira para sua organização.
Após a morte de Galeano e Moncada, seus sócios, ele entrou em conflito com Pablo Escobar, criando Los Pepes junto com seu irmão Carlos e o Cartel de Cali. Ele foi assassinado em 1994 em um confronto com a guerrilha do EPL. Carlos Castanho, o irmão de Fidel e Vicente, participou ativamente primeiro na campanha de extermínio contra a esquerda e depois em Los Pepes. Após a morte de seu irmão, ele estava encarregado dos grupos de autodefesa. Seu irmão Vicente Castano foi assassinado em 2004 por sua ordem. Henri Pérez, no comando dos paramilitares Madalena Médio, aliou-se a Rodrigues Gacha nos anos 80 em troca de financiamento e armas. Ele participou da campanha lançada pelo mexicano contra a União Patriótica. Após sua morte, ele se desentendeu com Pablo Escobar 36 e foi à guerra com o cartel de Medellín ao lado de Henri Pabon. Centenas de pistoleiros, paramilitares e civis morreram nos ataques contínuos de um lado para o outro. Ele foi finalmente assassinado em meados de 1991 durante o Festival Virgem del Carmen em Puerto Boyacá. Jair Klein. Militares e mercenários israelenses que treinaram camponeses e pistoleiros na década de 1980 para serem os assassinos de Pablo Escobar, Rodrigues Gacha e dos Castanos. Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, inicialmente Esmeralda, em 1980 tornou-se membro do cartel e posteriormente inimigo de Pablo Escobar. Comandante do bloco mineiro AUC, desmobilizado e extraditado em 2008 para os Estados Unidos. Principais sicários do cartel Medellín. John Jairo Arias Tascon, conhecido também como Pinina, foi o primeiro colaborador de Escobar e primeiro pistoleiro da guarda, jovem e conhecido por sua voz estridente, que lhe valeu o apelido. Esse integrante da já reconhecida gangue criminosa Los Priscos, foi peça fundamental na estruturação das gangues de pistoleiros que realizaram a guerra do cartel contra o Estado. Foi tenente de Pablo Escobar e chefe da segurança. Pinina foi um dos homens que esteve com Escobar desde o início, foi peça-chave para o cartel de Medellín, participou na maioria de homicídios e ataques ordenados por Escobar e ele era o encarregado de administrar os pistoleiros em toda a Colômbia. Ele morreu em 1990 em um confronto com o Bloco de Busca. Mário Alberto Castano, chamado de El Chopo, como Pinina, era considerado assassino da primeira guarda e capanga de Pablo Escobar. Era conhecido por ser um dos mais violentos, brutais e sádicos assassinos. Considerado entre os grupos de tenentes de Escobar como um homem amargo e um usuário inveterado de drogas, que também matava por suspeita e não tinha medo de matar ninguém, o que o tornava, entre alguns pistoleiros, digno do respeito do próprio Escobar, a quem Chopo também respeitava. Ele se proclamou dentro do cartel como o rei dos bandidos. Com a morte de Pinina e Tyson, ele se tornou o último líder militar do cartel. Foi também comandante de várias gangues de pistoleiros e coordenou várias delas para coordenar, executar e pagar pelos assassinatos de centenas de policiais em Medellín, entre os quais se destaca o já conhecido escritório. Também responsável pelo expurgo dentro da cúpula que custou a vida aos irmãos Galeano e Moncada. Ele liderou a última ofensiva terrorista do cartel entre agosto de 1992 e março de 1993, na qual mais de 200 civis e soldados foram mortos. Juan Carlos Londono, traído por Juan Caca após ser capturado, foi morto a tiros pela polícia em março de 1993. Brancis Munhoz, também conhecido como Tyson, afro-colombiano cuja aparência física, semelhante à do boxeador americano Mike Tyson, lhe valeu o apelido. Ele se tornou capanga de Escobar em 1988 por meio de vários conhecidos dentro da organização, incluindo seu irmão Laquissá. Munhoz é identificado como um dos responsáveis pelo atentado ao edifício das e pela explosão do avião Avianca em 1989. Ele também é acusado de ter instalado um carro-bomba no bairro de Quirigua, Bogotá, e outro próximo ao Shopping Boulevard Niza. Sua organização também é acusada do assassinato de 40 policiais em Medellín em 1990 e de ter dirigido pessoalmente o massacre na Fazenda Los Cocos, em Candelária, Vale del Cauca, em setembro do mesmo ano. Ele morreu em 28 de outubro de 1992 nas mãos da polícia. Dandeny Munhoz, apelidado de Laquissá 47, o primeiro de sua família a entrar ao serviço de Escobar,
como guarda-costas de Chiruza. Irmão de Tyson, ele foi designado pela polícia como chefe da ala terrorista do cartel em conjunto com ele. Em agosto de 1988, ele estrelou uma fuga espetacular da prisão Bela Vista em Belo, Antioquia. Ele comandava um grupo de assassinos e foi acusado pelas autoridades de comandar o assassinato de 50 policiais e o lançamento de uma dezena de carros-bomba. Foi capturado pelo exército na zona rural do município de San Rafael, Antioquia, em janeiro de 1991. Escapou do presídio La Modeló em abril do mesmo ano e posteriormente viajaria para os Estados Unidos, onde a DEA o prendeu em setembro de 1991. Ele foi condenado a 10 sentenças de prisão perpétua e continua preso até hoje. João Jairo Velasquez, também conhecido como Popeye, foi um ex-oficial da Marinha Nacional, ingressou no cartel desde 1986 como motorista e guarda-costas do Capo. Participou do sequestro do então candidato a prefeito de Bogotá e posteriormente presidente da Colômbia Andrés Pastrana. O assassinato do procurador-geral Carlos Mauro Hoyos em janeiro de 1988, o assassinato acidental do então governador de Antioquia Antônio Holda Betancourt, da então redator-chefe do jornal El Tiempo e posteriormente vice-presidente da Colômbia Francisco Santos Calderón. Acusado, além de 250 outros assassinatos. Depois de participar da morte do Galeano e da família Moncada, ele escapou da prisão de La Catedral, entregando-se finalmente às autoridades em outubro de 1992. Foi libertado em agosto de 2014 e posteriormente capturado novamente em 2018. Morreu por causa de câncer de esôfago em fevereiro de 2020. Álvaro de Jesus Agudelo, também chamado de Eulimon, foi confidente de Roberto Escobar. Após a entrega deste, foi ao serviço de Eupatro, tornando-se seu guarda-costas pessoal durante os últimos 8 meses de vida do narcotraficante. Ele morreu junto com o Capô em dezembro de 1993. Fabian Tamayo, também conhecido por Chiruza, era a mão direita de John Jairo Arias Pinina. Ele controlava o bairro Guaiabal na parte sudeste de Medellín e era o tesoureiro dos soldados e policiais a serviço do cartel. Também próximo dos capitães de Cali, ele administrou sua segurança quando eles viajaram para a capital Antioquia. No entanto, quando a guerra do cartel começou, ele mudou de lado e só reconheceu Pablo Escobar como seu chefe. Ele foi morto em retaliação por atiradores do cartel de Cali em 1988. Carlos Mário Ousati Urquijo, chamado de Euarete, era filho da esposa de Roberto Escobar, foi acusado de terrorismo e assassinos. Ligado pela inteligência policial ao ataque ao edifício da ZIA ao ataque ao Teatro Leoli, dirigido a uma patrulha do Corpo de Elite. Tornou-se prioridade do bloco de busca em função do carro-bomba que explodiu em 21 de janeiro de 1993 na 7ª corrida com a Avenida Chile, Bogotá, fato que foi concedido à banda que liderava. Ele se entregou às autoridades em fevereiro de 1993. Declarou ser o autor do atentado ao avião da Avianca e a sede Dudas, ocorrido entre novembro e dezembro de 1989. Ele também está sendo investigado para outro julgamento do crime de Rodrigo Lara Bonilla, ministro da Justiça. Ele esteve preso de 1993 a 2001. Luiz Carlos Aguilar Galego, conhecido como El Mugre, foi guarda-costas pessoal de Pablo Escobar, junto com Otto e Popeye. Indicado pelo crime de tráfico de drogas, pela participação no assassinato do advogado Carlos Mauro Hoyos e pelos crimes de dezenas de policiais no Vale do Aburra. Ele se rendeu junto com o Capo em 1991 e participou da fuga da prisão de La Catedral em julho de 1992. Foi levado à justiça em 15 de outubro do mesmo ano. Hoje é pregador de uma igreja. Alfonso León Poeta Munhoz, também conhecido como El Angelito, com a morte dos principais tenentes de Pablo Escobar entre outubro de 1992 e março de 1993, ele se tornou seu chefe de segurança e capanga. Ele conseguiu evitar a perseguição das autoridades por 6 meses, escondendo o paradeiro do chefão. Responsável pelo atentado ao centro em 1993, ele foi morto pela polícia no mesmo ano no dia 6 de outubro junto com seu irmão. João Jairo Posada, chamado de Titi,
Era responsável pelo assassinato do coronel Valdemar Franklin Quintero em agosto de 1989, e pela onda terrorista de novembro-dezembro de 1992 que deixou 70 policiais e 9 civis mortos em Medellín. Preso em 30 de dezembro de 1992 quando estava acompanhado de familiares em El Poblado. Ele foi assassinado enquanto cumpria pena na prisão de La Picota, Bogotá, em novembro de 1997. Otoniel González, codinome Otto, foi submetido à justiça colombiana pela primeira vez em junho de 1991, junto com Pablo Escobar. Ele também foi um dos 8 homens que acompanharam o capo em sua fuga da catedral em 22 de julho de 1992. Em 9 de outubro de 1992, foi levado à justiça pela segunda vez, na companhia de Roberto Escobar, Eusito e João Jairo Velásquez, alias Popeye. Libertado em 2001 depois de cumprir 8 anos de prisão, foi assassinado junto com seu irmão Orlando em fevereiro de 2002 em La Estrela, Antioquia. Hernán Henao, alias HH, foi chefe da segurança do cartel, foi o encarregado de financiar com dinheiro do narcotráfico entre 1984 e 1988, os grupos de autodefesa de Madalena Médio, e colocou essas organizações a seu serviço empregador e Gonzalo Rodrigues Gacha. Ingressou na organização como figura de proa, para controlar os laboratórios que o cartel havia instalado naquela região do país junto com seu primo Mário Henao. Em 1990, no desenvolvimento da Operação Coconá II, da qual Escobar e Jorge Luiz Ochoa escaparam. Henao foi capturado e transferido para a penitenciária La Modelo Ponto de Bogotá, e posteriormente liberado por um órgão judicial. Após a morte de Brancis Munhoz em outubro de 1992, Henao tentou reconstruir a ala militar liderada pelo terrorista. Ele foi morto em Medellín pelas forças de segurança em março de 1993. Jó Rivera Costa, também conhecido por O Palomo, um dos comandantes da ala terrorista do cartel. Em julho de 1992, ele fugiu de La Catedral na companhia de El Patro. Ele foi localizado pelas tropas do bloco de busca em novembro de 1992. No final de uma intensa troca de balas, Rivera e os 2 pistoleiros que serviam como guarda-costas foram mortos. Ele foi acusado de ter pago a grupos de pistoleiros mais de 100 milhões de pesos pelo assassinato de 38 policiais em Medellín. Ele também foi culpado pelo ataque com carro-bomba perto da Praça de Touros La Macarena em fevereiro de 1991. Juan Carlos Ospina, vulgo El Plug, responsável pela ativação de inúmeros carros-bomba na capital Antioquia e pelo ataque a membros das organizações de segurança. Vinculado pelas autoridades ao sequestro do então candidato a prefeito de Bogotá, Andrés Pastrana, em 1988, por ter participado da morte do chefe de inteligência da polícia de Medellín, capitão Fernando Posada Hoyos, em dezembro de 1992, e da morte de um jornalista Jorge Henrique Pulido. Morto em janeiro de 1993 em uma operação Safety Block. Vitor Giovanni Granada, chamado de Eusarco, segundo homem na organização de Arete. As autoridades o acusaram de ser um dos pistoleiros que, junto com Brancis Munhoz, Mário Castano e Sérgio Ramírez, sequestraram e assassinaram vários chefes do cartel a mando de Pablo Escobar, incluindo alguns integrantes das famílias Moncada e Galeano e Walter Elkin Estrada, guarda-costas dos segundos. Ele foi morto pela polícia em janeiro de 1993, quando enfrentou 20 soldados em Medellín. Jorge L. Ipabon, também conhecido como El Negro, um homem importante e amigo pessoal de Escobar. Um veterano assassino do cartel, encarregado de cuidar dos pistoleiros em Bogotá. Devido a uma confusão de saias entre o Negro Pabon e Alejo Pinha do cartel de Cali. Começa a guerra entre as duas máfias. Assassino de Guilhermo Cano e do coronel Jaime Ramírez, também colaborou no sequestro de Andrés Pastrana, candidato a prefeito de Bogotá. Ele foi morto pelo cartel de Cali no Panamá em 15 de janeiro de 1988. David Prisco, vulgo Richard, acusado de participar de vários dos assassinatos que abalaram a Colômbia durante os anos 80. Ele foi atingido pelo braço da polícia de elite em janeiro de 1991. Quando foi surpreendido em um casarão no bairro Conquistadores, a oeste da capital Antioquia. Armando Prisco,
irmão de Richard e seu segundo em comando dentro da organização criminosa. Juntos, eles assumiram a gestão da ala terrorista do cartel de Medellín após as mortes de John Jairo Arias, Pinina, Gustavo Gaviria e Abraham, outro primo de Escobar. Ele caiu no mesmo dia que seu irmão em uma operação do Corpo de Elite em Rio Negro, Antioquia. José Prisco. Ele foi o segundo líder de Los Priscos, após a morte de seu irmão e o primeiro chefe da gangue criminosa, Enéas Prisco, El Negro, morto em Medellín em 1986. Eliminado em julho de 1987, pelo das em Bogotá. Jaime Rueda. Natural de Acopi, atuou pela primeira vez na guerrilha das FARC-EP, antes de desertar para se tornar o chefe de um grupo de assassinos. Em 1989, foi contratado por Gonzalo Rodrigues Gacha para dirigir o primeiro ataque contra o general Maza Marques em maio do mesmo ano e para estrelar o assassinato do líder liberal Luiz Carlos Galán. Em 1992, no meio de um tiroteio, Rueda estava desanimado. José Rueda. Meio-irmão de Jaime Rueda, ele foi acusado de ser um dos supostos autores do assassinato de Galán. Também houve acusações de participação no ataque contra o general Maza Marques. Ele também apareceu como suposto integrante do grupo criminoso que assassinou o dirigente sindical Teófilo Foreiro e constava da lista dos implicados no atentado às instalações do El Espectador. Preso com seu irmão, ele permaneceu na prisão e foi assassinado em junho de 1992 na prisão La Modelo em Bogotá. Jorge Henrique Velásquez. Também conhecido como El Navegante, nasceu em Buenaventura e é proprietário de uma empresa de navegação em Cartagena. Ele era um informante disfarçado nomeado ou contratado em nome do cartel de Cali, mas não pertencente a ele, para o cartel de Medellín. Finalmente, ele revelou à Polícia Nacional da Colômbia o paradeiro de Rodrigues Gacha. Ele queria devolver às fileiras não corruptas da polícia o crédito pela luta pela paz em seu país, arriscando sua vida e a de sua família. Ele permaneceu com Gonzalo Rodrigues Gacha durante as horas antes de seu desânimo em Tolú. Luiz Fernando Zabala. Engenheiro elétrico, o maior especialista em dinamite do cartel de Medellín e encarregado de montar as bombas. Leonardo Rivera Rincon. Também conhecido por Léo, morto em 4 de fevereiro de 1993 durante uma ação do Corpo de Elite. Léo controlava uma organização de 20 pistoleiros contratados que operava no bairro de Medellín, em Buenos Aires. Ele pertencia ao grupo de gangues de assassinos que o Zarco comandava. Irã Lopera. Vulgo Passarella, por ser um dos principais tenentes de Pablo Escobar, esteve quase 9 anos detido no presídio de Itagüí, acusado de participar do sequestro da ex-ministra da Educação Maruja Pachón. Ele havia recuperado sua liberdade em agosto de 2001, mas acabou sendo assassinado em maio de 2002. Sérgio Alfonso Ramírez. Chamado de El Pájaro, era chefe de um grupo de assassinos que atuava no centro do país. Responsável pelos sequestros de Maruja Pachón e Beatriz Villamizar e pelo assassinato de Marina Montoya, irmã do ex-secretário-geral da presidência, Germán Montoya. Capturado em 30 de setembro de 1992, em uma ação que culminou na morte de um sargento da polícia em Medellín. Hugo Jaramillo Buitrago. Conhecido como Mantiquilo, ficou responsável pelas finanças do cartel de Medellín em Antioquia, membro da organização de HH e supostamente vinculado ao narcotráfico. Capturado em Cúcuta em 3 de março de 1993, quando tentava deixar o país. Juan Arcila Henao. Vulgo El Tomate, traficante sicário do cartel de Medellín, foi submetido à justiça em 1993 e depois recuperou sua liberdade em 2002. Foi assassinado em Cumaná, Venezuela, em abril de 2007. Carlos Mário Ossa. Também conhecido como El Canoso, era o responsável pela gestão da infraestrutura financeira do cartel. Morto por homens de Los Pepes em 17 de fevereiro de 1993, 81 em Medellín, o que precipitou a entrega de Luis Alzate Arete. Luiz Henao. Chamado Mício, terrorista e assassino desconhecido até sua entrega. Ele escapou da cadeia de Bela Vista em novembro de 1988, enquanto cumpria uma sentença de 31 meses por roubo e danos pessoais. Ele se rendeu em 14 de outubro de 1992. Na época,
foi processado por tráfico de drogas e fuga de presos. Luiz Londono, irmão de Diego Londono, foi o primeiro gerente do metrô de Medellín. Com seu irmão, coordenaram os sequestros de Álvaro Montoya, filho de Germán Montoya, secretário particular da presidência, e de outras pessoas no final de 1989. Ele foi sequestrado e assassinado na noite de 28 de fevereiro de 1993 nas mãos de Los Pepes. William Cárdenas Cali, vulgo Lenguas, é acusado da instalação de vários carros-bomba em Bogotá, principalmente no Centro 93. Ele se entregou em 1º de março de 1993 no Ministério Público. José Luiz Ospina Álvares, famoso El Pasquim, matador implicado no sequestro de Andrés Pastrana e na morte de Carlos Mauro Hoyos. Morto em 24 de fevereiro de 1993 em Belo. Guilhermo de Jesus Dias Osório, chamado de Bolis, foi colaborador de Chopo. As autoridades apontam-no como um dos supostos autores da detonação do carro-bomba em 14 de fevereiro de 1993 no centro de Bogotá, e diretamente encarregado de canalizar os contatos com Pablo Escobar, para o pagamento de a morte de policiais e a criação de cavernas para carros-bomba. Ele foi levado à justiça em Pereira em fevereiro de 1993. José Posada, chefe financeiro do cartel de Medellín, é apontado como responsável pelo pagamento dos pistoleiros do cartel. Foi entregue em 28 de fevereiro de 1993. Gustavo Gonzalez, também conhecido como Tavo, ele tem um seguro para a fuga da catedral. Ele foi novamente levado à justiça em 13 de outubro de 1992. Assassinado na prisão de Bela Vista, em Medellín, em 9 de abril de 1993. Guilhermo Sosa Memo Bolis foi acusado de ser um dos responsáveis pelo atentado de 30 de janeiro de 1993. Eugênio Leão Garcia Jaramillo, conhecido como taxista, assassino a serviço do cartel. Negociou com os governos da Colômbia e dos Estados Unidos, e foi perdoado depois de colaborar com as autoridades na caça a Pablo Escobar e outros integrantes do cartel de Medellín. Não se sabe quantos pistoleiros Pablo Escobar tinha, mas esses eram importantes para ele, já que esses homens também faziam sua segurança pessoal e de sua família. E compilamos os mais importantes do cartel de Medellín. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima, família.